Olá, meu nome é Raimundo Wagner Leite de Oliveira, eu sou doutorando em Performances Culturais da UFG, mestre em Música pela Universidade de Brasília, especialista em Educação Musical pelo Camprominas e especialista em Regência pela Alfa-FASEC e graduado em Licenciatura em Música pela UNB. Esta é uma palestra que tem por título As Fases Investigativas da Pesquisa em Educação Musical. É uma contrapartida educativa ligada à minha área de formação. Este projeto foi contemplado pelo edital de letras Aldir Blanc, número 13 de 2021. A pesquisa científica ela ocorre em fases. O levantamento de obras sobre metodologia científica aponta que não há um consenso sobre o quantitativo de fases em uma pesquisa. Por exemplo, Prodonov e Freitas apresentam 4 fases, Matos discorre sobre 5 fases, Silveira expõe 7 fases. Mas nós vamos seguir nessa palestra a partir da perspectiva de Prodonov e Freitas, das quais abordam as fases da pesquisa de modo a dialogar com essa palestra, e que foi os autores que eu fundamentei esta obra. Então, para esses autores, são 4 as fases da pesquisa. Nós temos a fase 1, que é a formulação e planejamento da pesquisa. Nesse momento, aqui o pesquisador vai se deparar com o ponto na qual ele vai anteceder a realização da pesquisa. A segunda fase, a fase de desenvolvimento e execução da pesquisa, onde ele vai fazer a realização propriamente dita do estudo. Terceira fase, a redação do texto final do estudo, na qual ele vai fazer a formulação redacional conclusiva da pesquisa. E, por fim, a quarta fase, a exposição do trabalho final, onde ele vai fazer a divulgação dos resultados para a comunidade científica. Entretanto, cabe ressaltar que, no processo de elaboração da pesquisa científica, existem 3 grandes eixos norteadores: ruptura, construção e constatação. Observando a primeira fase, que é a formulação e planejamento da pesquisa, onde geralmente, por exemplo, quando você vai entrar no mestrado ou doutorado, a gente elabora um pré-projeto, É uma das fases desse processo seletivo. Então você idealiza o que você pretende investigar, Ou seja, é o ponto onde você antecede a realização da pesquisa. E aí você chega para fazer a realização, o desenvolvimento e execução da pesquisa, que seria a segunda fase. Mas pode ocorrer, por exemplo, no mestrado, onde são 2 anos de estudos, você pode, de repente, ali no final do primeiro ano, perceber que a sua pesquisa tomou outros rumos, Porque você encontrou algum estudo que apontou um novo caminho, algo que você não estava aguardando. Então, por isso, dos eixos norteadores, Então, essa pode ocorrer na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta fase, qualquer um desses eixos norteadores, ou também alguns autores chamam de eixos metodológicos, Então, digamos que ali no momento do desenvolvimento, na segunda fase da pesquisa, como ocorreu inclusive comigo, ali no final do primeiro ano, pode acontecer várias mudanças na pesquisa. Então, pode haver ali a ruptura, e depois o segundo passo, a construção e a constatação. Isso é comum, então você pode elaborar no pré-projeto uma ideia e começar a desenvolver, e no final de um ano todo, ou inclusive pode acontecer também no doutorado, geralmente no primeiro ano ali, é uma mudança radical na sua pesquisa, Ou também pode ocorrer ali numa objetiva, alguma coisa, digamos assim, menor. Então, os 3 eixos da pesquisa científica não são independentes uns dos outros. Assim, por exemplo, a ruptura não é realizada unicamente no início da pesquisa, ela é realizada também na construção dela. E a construção não pode ocorrer ou acontecer sem a ruptura necessária, nem a constatação, pois a qualidade desta está intimamente ligada à qualidade da construção da pesquisa. No desenvolvimento concreto de uma pesquisa, os 3 eixos norteadores ou metodológicos são realizados ao longo de uma sucessão de operações que podem ser agrupadas nas fases. Então, pode ocorrer em qualquer uma das fases. Por mais doloroso que seja, e quem fez a pesquisa
há de concordar comigo, muitas vezes você tem toda ali uma fundamentação, toda a pesquisa na sua mente, ali delineada no papel, no projeto de pesquisa, mas que em algum momento ela toma outros rumos, né? Mas isso não é algo ruim, não é algo ruim. A ciência ela tem essa necessidade de se revelar, e ela pode se revelar a qualquer momento. Esse livro aqui, como eu disse, é um livro baseado na minha própria experiência, e essa palestra com base nesse livro. Então eu gostaria de falar para vocês sobre essas fases investigativas na pesquisa em educação musical. Então eu apontei aqui essas fases, os 3 gestos norteadores, e vou explicar agora como que isso ocorreu comigo, e que pode acalmar ou dar um norte aí para novos pesquisadores. Então, no primeiro ano, no mestrado, o mestrado são 2 anos, então no primeiro ano eu elaborei, escrevi e publiquei em análise de eventos 3 artigos. Mas no primeiro momento ali, a pesquisa ela tinha uma temática, né? E eu abordo direitinho isso aqui nesse livro. Então, na delimitação inicial, o tema que eu vinha trabalhando era perfil de pesquisador. Só que ali, fazendo um estado do conhecimento, já ali no 4º mês, mais ou menos, eu encontrei um estudo doutoral, ou uma tese, né, de doutorado, e ali ele apontava uma nova temática, né? Que antes de você verificar o perfil de um pesquisador, você deve traçar a sua trajetória primeiro. Então, depois de 4 meses de estudos, eu cheguei nesse trabalho doutoral, e então ela mudou o tema do estudo. Então, saiu de perfil de pesquisador para trajetória de vida. Dentro dos estudos sobre trajetória de vida, ali com 8 meses mais ou menos, os estudos apontaram que eu deveria trabalhar ali não somente a trajetória de vida, mas a trajetória de vida científica. Essa palavra científica muda tudo, né? Porque com base em que eu estaria trabalhando essa parte científica do pesquisador, né? Então isso surge a partir dos estudos sobre o próprio currículo Lattes, a própria plataforma do currículo Lattes, né? Os documentos ali das chamadas para bolsistas PQs, né? Ou bolsista PQ, que é a Bolsa de Produtividade em Pesquisa para pesquisadores no Brasil. Então eu cheguei a esses documentos e fui lendo. Então os estudos apontaram para isso, né? E aí, já no final do primeiro ano, finalmente o trabalho, ou melhor, o tema que eu deveria pesquisar agora fundamentou-se, ou se solidificou, que nós chamamos aqui nessa parte da constatação, né, nos gestos norteadores, que são a constatação. Então, finalmente cheguei nessa temática, onde foi constatado que eu deveria, pelos estudos, né, pela revisão da literatura, o estado da arte, enfim, todos os estudos até ali encontrados apontaram para essa nova temática que seria trajetória de vida, ou que foi trajetória de vida científica, né? E aí o estudo agora toma esse novo rumo. Então todas essas nuances, todas essas perspectivas que nós temos, que antecede a pesquisa, ela pode sim sofrer essas alterações nas fases por conta desses 3 eixos norteadores, e que, como foi dito aqui pelos autores, podem ocorrer na primeira fase, na segunda, na terceira, na 4ª fase, que é a parte da redação, da publicação dos estudos. Isso pode acontecer para pesquisas futuras, né? Novos achados que você pode empreender para futuras pesquisas, né? Bom, e nesse sentido, isso deixa claro e, de certa forma, acalma ou mostra para o pesquisador iniciante ali, ou até mesmo para pesquisadores já com experiência, que tudo bem quando esses novos achados aparecem nos estudos, e que nós precisamos mudar, né? Esse ano, no mês passado, em junho, numa palestra aqui na UFG, um professor falando sobre o seu próprio trabalho da tese, né, explicando que no final do primeiro ano ele teve que mudar todo o estudo, né? Aqui na Universidade de Brasília, conversando com os colegas do grupo de pesquisa que eu participo, é bem comum que ali no final do primeiro ano, até na qualificação, no momento da qualificação, o estudo toma novos rumos, e tudo bem quando isso acontece.
Não precisa entrar em desespero, né? Porque é uma coisa comum, não é um problema da sua pesquisa, nem um problema do pesquisador, né? De capacidade intelectual, de ter percebido que deveria ter sido isso no início. Porque às vezes a gente não tem experiência na pesquisa, mas também mesmo com experiência, o achado científico ele não aparece quando a gente deseja, né? Aparece talvez ali no momento quando menos esperamos, né? Ou até quando um outro professor mais experiente no diálogo ali conosco, no momento da própria qualificação, ele aponta caminhos melhores para seguirmos, né? Ou até mesmo, no caso, nas nossas próprias leituras, né? Sobre uma determinada temática, ou uma temática que dialogue de alguma forma com a que estamos investigando. Então, isso é bem comum. Então, nesse sentido, essa palestra pode trazer esse conforto para os pesquisadores iniciantes ou para os pesquisadores que já são aí iniciados, que já têm certa experiência na pesquisa, na escrita científica. Então, é uma forma de pensar essas fases, né, como uma terra fértil, mesmo ali no momento da primeira fase, que chamamos aqui de formulação e planejamento da pesquisa, quer seja no desenvolvimento e execução da pesquisa, onde acontece a realização propriamente dita do estudo. Também pode ocorrer ali no momento da redação do final do texto, né, como deixaram claro aqui os autores, que é a formulação redacional conclusiva da pesquisa, né? Então é algo a se pensar, a se refletir e levar para as nossas próprias vidas, para os orientandos, que tudo bem quando essas coisas acontecem, né? E aí aproveitar o achado que se mostra, colocar no seu trabalho, quer seja na dissertação, quer seja na tese, quer seja no seu artigo científico, porque alguns periódicos exigem que os trabalhos sejam inéditos e eles entendem que ineditismo é um trabalho que não deve estar publicado ou sendo recortes de dissertação ou recortes de tese, né? Então, nesse sentido, também pode ser nesse momento, né, dessa escrita desse trabalho específico para esse periódico. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje, nessa palestra, as fases investigativas na educação musical, e fazer você pensar sobre essas fases da pesquisa, sobre esses eixos norteadores e sobre o que pode acontecer observando esses eixos nessas fases investigativas. Interessante que os eixos norteadores, em especial o primeiro, que é a ruptura, aconteceu comigo na terceira fase, na fase da redação do texto final do estudo, né? Então, foi nesse ponto que eu precisei rever toda a pesquisa, né? Com a mudança especialmente da temática, que depois foi responsável pela mudança de todos os outros pontos chaves. Desse modo, os elementos necessários para a continuação da minha pesquisa só foram possíveis quando os três eixos norteadores, ruptura, construção e constatação, revelaram-se. A partir dos pontos observados aqui, assim entendemos que na interface do tecido do texto encontramos fragmentos que aos poucos moldam a pesquisa, que de certa forma, mesmo escondida na entrelinha do texto, mostra-se ou deixa-se descobrir quase como um organismo vivo. Pode-se dizer que a ideia central esteve lá, nos primeiros momentos da pesquisa, codificada, escondida, mas desejando ser encontrada. Foi se revelando, mas exigia do pesquisador a análise cuidadosa da literatura e o diálogo com ela. Para se chegar ao conhecimento, faz-se necessário uma imersão no emaranhado no melhor sentido das palavras, de possibilidades, diálogos, reflexões, escritas e reescritas, etc. Assim surge a obra. A pesquisa é um processo formativo de várias formas. Concluindo, espero que essa palestra traga subsídios para o desenvolvimento do seu trabalho de graduação ou de pós-graduação. E lembre-se, os eixos de ruptura podem aparecer em qualquer uma das fases da pesquisa. Um abraço e até a próxima!